Então, o que eu vou fazer agora? Agora nós vamos falar do dos mais importantes, né? Porque a malária, ela é uma doença endêmica na região amazônica, né? E a gente precisa entender quais os fatores que influenciam nessa doença em relação à população, ok? Então, apicomplexa, mais uma vez um apicomplexa, é o gênero Plasmodium, responsável pela malária. Tranquilão? Beleza. Muito bem. Vamos ver quais são os tipos? Olha aí. Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium vivax e o Plasmodium ovale. Esses 4 são responsáveis pela malária, né? No Brasil e na África. E aí eu vou definir quem é Brasil e quem é África aqui para nós. Vamos ver um pouquinho disso? Muito bem. Tá aí o apicomplexo, responsável pela malária. O Plasmodium falciparum, Brasil. Plasmodium malariae, Brasil. Plasmodium ovale, na África. E o vivax, no Brasil. Então o único que é fora, que é o mais comum na África, é o Plasmodium ovale. Legal? Então, é uma doença endêmica, uma doença comum na região, por incrível que pareça. Ainda é uma doença endêmica, né? É um parasita heteroxênico, né? Tem 2 hospedeiros, o homem e o mosquito. Cuidado com isso, que você cai em prova. Ele é heteroxênico, tá? Então ele aparece, o ciclo do protozoário, ele tem uma fase no homem e uma fase no mosquito. É isso que a gente vai ver, tá? No homem ocorre a fase assexuada. Então, se ocorre na fase assexuada, o homem é o hospedeiro intermediário. O hospedeiro definitivo é onde acontece a fase sexuada, que acontece no mosquito, tá certo? Preste atenção que isso é importante. Tá aqui a prova. Tá aqui a prova. Essa é a prova. Legal? Tá aqui a prova, você não pode errar. Tá aqui a questão da prova. Vamos lá? Muito bem. Vamos à pergunta? Como se adquire malária? Tomando leite? Não. Picada do mosquito Anopheles, meu amigo. Anopheles é o mosquito. Anopheles dalinger, na verdade, né? O Anopheles é o agente transmissor, ele é o vetor, ele não é o causador, ele é o transmissor, também chamado de vetor. Legal? Quem é o causador? É o Plasmodium. Então cuidado com esses termos. Esses termos são cobrados em prova, você não pode errar. Tranquilo? Muito bem. Então vamos ver. Picada do Anopheles. Olha que mulher fofinho. Olha aí. Ainda sugando sangue, olha, pele do indivíduo, né? Ele introduz a probóscide, né? Aí a probóscide libera uma substância, o anticoagulante. Este anticoagulante permite que o sangue entre, ele vai sugando o indivíduo. À medida que ele suga, ele joga para dentro do indivíduo o protozoário. Legal? E é isso que a gente vai discutir agora. Tá legal? Muito bem. Então, o que nós vamos ver? Vamos ver o ciclo da malária, que é extremamente importante para o vestibular. Vamos começar? Muito bem. Aí eu tenho o mosquito, né? O mosquito, ele vai introduzir no indivíduo uma forma. E é isso que o cara vai cobrar na tua prova. Que forma é essa? Qual é a forma infectante? Esporozoíto. Legal? Esses esporozoítos, o que vai acontecer? Eles vão ganhar corrente circulatória, então eles vão ser levados pela hemácia, entendeu? Dentro da hemácia. Da hemácia ele vai para o fígado, ok? Lá no fígado ele reproduz, sai do fígado, invade a hemácia de novo, certo? E aí ele fica rodando esse ciclo, certo? Invade a hemácia, dá um ciclo, invade a hemácia, dá um ciclo, certo? Depois, uma outra forma que a gente vai discutir daqui a pouco, vai para o sangue, confere? E aí é sugado pelo mosquito. E aí a outra parte do ciclo acontece no estômago do mosquito.
e vai para as glândulas salivares do mosquito. É isso que nós vamos ver. Legal? Presta atenção. Muito bem. Eu vou botar um texto e aí a gente vai montar uma forma mais agradável para você entender como ocorre o ciclo da malária. Legal? Muito bem. Então, vou botar primeiro o texto para a gente identificar. Observe. Picada do mosquito Anopheles. Entram na corrente circulatória os esporozoítos. Parte dos esporozoítos entram na hemácia e vão para os hepatócitos. Hepatócito é a célula hepática, a célula do fígado. Muito bem. No fígado se multiplicam assexuadamente por esquizogonia e liberam os merozoítos. Ó, cada vez ele vai mudando de forma. Ó. Esporozoíto, merozoíto, a forma de reprodução é esquizogonia, que é uma reprodução assexuada. Os merozoítos invadem a hemácia, lembra que volta a invadir a hemácia, e na hemácia se reproduz assexuadamente e liberam novos merozoítos que invadem a hemácia sadias e assim vai. Nas hemácias são transformados em trofozoítos, fechando o ciclo eritrocítico. Parte dos trofozoítos se diferenciam em gametócitos e aí começa a fase sexuada. Tá? Preste atenção, isso tem em muitos livros, praticamente todo livro de biologia tem isso. Tá legal? Então, muito bem. O que mais? Os gametócitos se diferenciam em microgametócito masculino, né, e macrogametócito feminino, que são ingeridos pelos mosquitos, e no estômago do mosquito, os microgametócitos penetram no macrogametócito e formam o ocineto, uma espécie de ovinho, né, que desenvolve o ocisto cheio de esporozoítos que se deslocam para as glândulas salivares do mosquito, que vai infectar outra pessoa dentro do mato. Certo? Vamos ver de novo? Calma. Agora vamos ver em detalhes. Presta atenção. Lembra do ciclo? Muito bem. Está aqui o Anopheles, a fêmea do Anopheles. A fêmea é hematófaga, o macho é herbívoro. Então, na verdade, quem transmite é a fêmea. Certo? A fêmea precisa do sangue, precisa do ferro para amadurecer seus óvulos. Tranquilão? Muito bem. Então, o que acontece? Picada do inseto. Picou, quando o inseto pica, ele joga dentro do indivíduo. Que forma? Ele joga no indivíduo esporozoítos. Tranquilão? Muito bem. Esses esporozoítos ganham a corrente circulatória, certo? Ganham a hemácia e vão para o fígado. Lá no fígado ele se reproduz e dá origem aos merozoítos. Muito bem. Esses merozoítos, olha, nós estamos falando de reprodução assexuada. Esses merozoítos, eles vão reproduzir assexuadamente por um tipo de reprodução chamada esquizogonia. Tudo bem? Picada do mosquito, esporozoíto. Esporozoíto ganha corrente circulatória, vai para onde? Vai para o fígado. Lá no fígado, o que ele faz? Se multiplica assexuadamente por esquizogonia e vai dar origem a quem? Os merozoítos. Então, trofozoítos deu origem aos merozoítos. Tranquilão? Por reprodução assexuada chamada esquizogonia. O que é uma esquizogonia? Observe. Está aqui, ó. Observe que a célula com um núcleo. O que vai acontecer? A célula com vários núcleos. Então, na esquizogonia, ocorre uma multiplicação do núcleo depois do citoplasma. Depois do citoplasma. Observe que tem uma célula, ela se multiplicou, o núcleo, depois envolveu cada núcleo com seu citoplasma. Liberou uma cacetada de merozoítos. E os merozoítos vão invadir outras hemácias e aí ocorre todo o processo de infecção no indivíduo, ou de infestação, melhor falando, no indivíduo pelo protozoário. Legal? Muito bem. Presta atenção agora que o cara que tem malária, ele treme, ele tem alucinação, certo? A febre fica altíssima, ele sua muito, ok? Então, por que acontece isso no indivíduo com malária? Observe, a liberação dos merozoítos, lembra dos merozoítos? Trofozoíto, esporozoíto,
Merozoíto. Os merozoítos liberam uma substância tóxica chamada hemozoína. E a hemozoína causa febre de 40 graus, né? E calafrio, certo? É terrível malária. Eu já tive malária, eu sei o que é isso. Beleza? Vamos voltar para o ciclo? Lá no ciclo, reprodução assexuada. Até aqui foi entendido, né? Ó, esporozoíto, ganha corrente circulatória, vai para o fígado, se reproduz assexuadamente e formam os merozoítos. Merozoítos se reproduzem, libera e dá origem aos trofozoítos. Mais uma outra forma. Legal? Muito bem. Esses trofozoítos, eles ganham a corrente circulatória e são chupados pelo outro mosquito. Vamos lá? Ó, e vai formar os gametófitos. Na verdade, os trofozoítos dão origem aos gametócitos e esses gametócitos, melhor falando, são sugados. Vamos ver se é verdade? Tá aí, ó. Transforma em microgametócitos. Micro é o macho, o macro é a fêmea. Legal? São sugados pelo mosquito, vão para a mucosa, a parede estomacal do mosquito, certo? É a reprodução sexuada e vai ocorrer a fecundação. Muito bem, olha lá. Reprodução sexuada, certo? Aí o que acontece? Os oocistos eclodem, produzem uma nova forma chamada de esporozoítos e esses esporozoítos irão para a glândula salivar do mosquito, recomeçando o ciclo. Então eu preciso que você entenda a sequência de acontecimentos, que é isso que é importante, ó. Esporozoítos, merozoítos, trofozoítos, gametócitos e esporozoítos. Essas são as fases em que ocorre o indivíduo com malária. Beleza? Muito bem. O que mais? O homem é um hospedeiro intermediário, certo? Por quê? Porque ocorre a reprodução assexuada. Legal? O mosquito é o hospedeiro definitivo. Por quê? Porque ocorre a reprodução sexuada. Cuidado com isso. É aqui que é a prova. Ó, ele vai cobrar isso na prova. Exatamente isso que ele vai cobrar. Quem é o hospedeiro definitivo? Quem é o hospedeiro intermediário? Quem faz reprodução sexuada, assexuada, em quem acontece? É isso que é cobrado na prova. Beleza? Ele não vai perguntar por que o mosquito voa. Não é isso. Ele vai querer que você entenda as fases sexuadas e assexuadas e definir quem é o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo na nossa espetacular malária. Tranquilão? Vamos lá. Então, parasita heteroxêmico, por quê? Porque ele usa o homem e o mosquito. Tranquilão? Quantos? 2. Então ele é heteroxêmico. Legal? Muito bem. Prevenção da malária. Como é que eu faço para evitar ter malária? Tudo bem? Vamos lá. Malária é uma doença endêmica na Amazônia. Legal? Vamos lá, presta atenção. No caso da malária, o mosquito está lá em cima das árvores. Legal? Em cima das árvores. 4 horas da tarde, 4 e meia da tarde, ele desce para se alimentar. Quando ele desce para se alimentar, muito bem. Se eu estiver lá, ele vai picar o indivíduo. Então, o primeiro detalhe é não morar em área endêmica. Não morar em área endêmica. 2. Bom, se eu moro em área endêmica, eu tenho que matar o mosquito. Mas isso é difícil. Tá legal? Então eu tenho que fazer o quê? O mosquito já estava na floresta, eu cheguei depois. Então o que eu tenho que fazer? Me proteger. Então eu preciso usar a tela, posso telar as janelas, posso usar inseticida, posso usar diversas formas que fazem com que o mosquito desapareça, né? Vamos ver algumas? Olha o fumacê. Sabe aonde é isso? Isso não é no Brasil, isso é na África. A África também é dizimada pela malária. Olha aí, parece o Brasil, né? Mas não é, é África, certo? Então, o uso do fumacê
para matar os mosquitos. Legal? Não deixar a água parada. É importante também isso. Quem vive em área endêmica, por causa dos mosquitos. Outro. Onde é isso? Isso é no Brasil. Né? Olha o mosquiteiro, né? Pessoal que vive em Ribeirinho, vive na Amazônia. A moça usando esse tipo de cobertor, né? A gente chama de mosquiteiro na Amazônia. Legal? Uso de repelente aqui no curumim. Olha o curuminzinho aqui, ó, gordinho. Curuminzinho sendo usado repelente. Repelente, ó. Certo? Tranquilão? O que mais? Ó, malária. Cidades e sintomas mais comuns da malária: dor de cabeça, dor no corpo, calafrios, febre, náuseas e muito suor. Se você está com suspeita de malária, faça o exame, que é simples e gratuito. Aqui na Amazônia, o hospital de referência de malária é o Hospital Tropical. Beleza? Muito bem. Filo zoomastigófora. Mastigo. Chicote. Flagelo. Legal? Então eles se locomovem por flagelo. Vamos ver se é verdade? Tá aí, ó. Confirmando. Protozoários que locomovem-se por flagelo, que são uma espécie de chicotes aderidos à membrana plasmática. Certo? Vamos ver um texto. Muito bem. Também conhecidos por flagelados, os protozoários que se locomovem por flagelo podem viver no mar ou em água doce, alguns com vida livre e outros parasitas. Lógico que não vai nos interessar, o que vai nos interessar verdadeiramente são os parasitas, também outra doença comum na Amazônia. Olha o que eu fiz para ti, observa, olha aí. Protozoário, mastigófora, né, ou zoomastigófora, ou flagelado, ou flagelata, olha aí, ó, se locomovendo. Também é uma doença endêmica na Amazônia, certo? Vamos discutir? Vamos lá, meus amigos? Olha o que diz aqui, ó. É o Trypanosoma cruzi, também chamado de doença de Chagas, né? Trypanosoma cruzi, doença de Chagas, ou tripanossomíase americana, ou tripanossomose americana. Por que americana? Porque tem a tripanossomose africana ou gambiense, que causa a doença do sono, provocada, transmitida por uma mosca chamada Glossina papalis, né? Que transmite a doença do sono, beleza? Tripanossomose africana, também chamada de tse-tse, é o que a mosca faz, tse-tse. Muito bem. Tricomonas vaginalis, que é o outro protozoário, que desenvolve corrimentos vaginais. Ele é praticamente assintomático nos homens, mas nas mulheres ele destrói a mulher, mas no homem apenas uma coceirinha na glande, certo? Uma coceirinha na glande, mas na mulher ele arrebenta, certo? Muito bem. Leishmania brasiliense, aquelas feridas grandes que tem na pele, muito comum na Amazônia, certo? Também é uma endemia perigosíssima, né? E a Leishmania dolovani, que causa leishmaniose visceral, também chamado de calazar, muito comum em animais no centro-oeste, certo? Vamos discutir um pouquinho? Vamos ver então. Doença de Chagas, né? Doença de Chagas ou tripanossomíase americana, causada pelo Trypanosoma cruzi, em homenagem a Oswaldo Cruz, é um médico sanitarista muito conhecido no Rio de Janeiro, certo? Muito bem. Doença de Chagas, porque ele foi descoberto por Carlos Chagas, outro médico sanitarista. Em homenagem a Oswaldo Cruz, ele botou o nome do protozoário, Oswaldo Cruz, e esse protozoário ele foi descoberto pela primeira vez, em uma garotinha, né? Uma garotinha, beleza? E essa garotinha deu nome a uma cepa, chama-se cepa berê, de Berenice. Até hoje ainda tem cepa, filho das cepas de Berenice, na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, certo? Muito bem, então vamos lá. Está aqui o protozoário, flagelado, próximo de hemácias, né? Que como ele é um parasita sanguíneo, né?
Muito bem. Mas onde está este protozoário? Meus amigos, esse protozoário, olha onde ele se aloja. Se aloja no barbeiro. Triatoma infestans é o nome do barbeiro, nome científico do barbeiro. Esse barbeiro, ou também chamado de chupança, né? Por